95% das pessoas que passam comigo geralmente têm uma coisa em comum. Elas não praticam o básico bem feito. Mas afinal, o que é o básico bem feito? É isso que eu vou explicar para vocês ao redor desse vídeo. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar por que muitas vezes você implementar o básico bem feito pode transformar consideravelmente sua vida. Bom, uma coisa que eu percebo com a minha experiência de terapeuta é que as pessoas elas chegam buscando transformações grandiosas e às vezes elas estão buscando atalhos, hacks ou caminhos mais fáceis para buscar essa transformação, só que elas em grande parte negligenciam o que eu considero ser o básico da vida. Mas afinal, Renan, o que é o básico da vida? O básico basicamente é você fazer algumas coisas de forma bem feita, como se alimentar de forma adequada, praticar exercício físico, dormir bem, manejar estresse, ter uma rede de apoio, estudar, enfim, manter o seu cérebro ativo. Então tem vários aspectos básicos da vida que, quando negligenciados, muitas vezes eles podem estar contribuindo ou talvez até sendo a causa principal para os problemas que você vivencia no presente. Então, o que eu percebia com os meus pacientes? As pessoas chegavam, elas buscavam ajuda e elas, às vezes, elas não tinham um sono adequado, por exemplo. Então, vou até contar uma história aqui interessante. Eu estava atendendo outro dia um policial e ele chegou para mim com uma queixa de problema de memória, que ele estava tendo dificuldade de lembrar das coisas, etc. E aí, como eu faço na minha anamnese, eu quero entender um pouco da vida dele, então eu vou coletar informações, vou entender o aspecto familiar, vou entender como é que é a rotina de trabalho, etc. E quando eu perguntei um pouco da rotina de trabalho, ele me falou que é policial e que trabalha pelo menos 3 dias da semana de madrugada, no período noturno, e que durante o dia, muitas vezes ele faz alguns bicos extras para ter uma renda extra. Então, assim, basicamente, quando ele me falou isso, acendeu um alerta na minha cabeça, né? Ele falou de memória, então ele falou dessa questão dele de 3 dias da semana, pelo menos, trocar a noite pelo dia, vamos dizer assim. Aí eu perguntei pra ele assim, falei assim, então, me conta um pouquinho, como que são esses problemas de memória que você sente que você tem? Ele falou assim, Renan, eu perguntei assim, como é que é seu sono? Você dorme bem? Como que é esses dias que você dorme, etc? Ele falou, Renan, eu durmo muito mal, durmo muito pouco. Ele dormia numa média muito ruim de horas e os dias que ele dormia realmente não conseguia compensar o cansaço que ele tinha. Nós não somos, primeira coisa, nós não somos animais noturnos, então a gente precisa ter um sono adequado, a gente tem que dormir de dia. Tanto que é tão prejudicial para o corpo dormir à noite que quando você tem um trabalho que você trabalha à noite, você ganha teoricamente um adicional noturno. Então para vocês verem como é uma coisa que comprovadamente traz danos para o corpo. Mas aí, a partir disso, quando eu comecei a entender a rotina de sono dele, ele me contou uma história muito engraçada que eu lembro até hoje. Ele falou assim, Renan, teve um dia que, pra você ver como a memória tá ruim, teve um dia que eu tava trabalhando de noite, de madrugada, com um parceiro meu que também tem o sono prejudicado, já faz tempo, e esse policial ele tá há mais de 10 anos nessa rotina de sono. Eles fizeram uma ocorrência, prenderam uma pessoa, e falou assim, Renan, a gente chegou, prendeu a pessoa, tá aí tudo bem, chegamos na delegacia, fomos tomar um café. E aí passou umas 2 horas lá deles tomando café, até que chegou um outro policial e falou assim, quem que deixou um cara ali no camburão ali? E aí que eles se tocaram que eles tinham esquecido o cara ali preso no camburão. Pra vocês verem assim, o fato dele trazer essa queixa, e era uma pessoa relativamente nova, então assim, o fato dele trazer essa queixa de memória pode ter aspectos emocionais envolvidos? Pode, mas com toda certeza absoluta, o fato dele não dormir adequadamente estava sendo um grande impulso para ele ter esse problema de memória, que é novamente você negligenciar o básico bem feito. E aí, qual que é o meu papel ali como terapeuta? Meu papel ali, eu sei que ele tem uma rotina específica, que talvez ele não consiga mudar o que ele faz hoje, mas eu expliquei para ele como funciona o sono, e eu expliquei para ele que o fato dele estar trocando essas 3 noites, já faz 10 anos que ele estava trocando a noite pelo dia, nessas 3 dias da semana, e o sono já não estava ruim, com certeza era um dos empecilhos para ele estar com a memória prejudicada. E que um plano, apesar de a gente poder fazer um trabalho terapêutico ali para poder ajudá-lo em outras coisas que ele me trouxe de queixas, o fato da memória estar defasada, ele provavelmente só melhoraria a partir do momento que ele conseguisse regular um pouco mais o sono dele, ou compensar de algumas outras formas. Então, assim, buscar estratégias para talvez lá na frente tentar uma mudança de turno, para poder realmente sair desse ciclo. Eu sei que tem gente que vai falar assim, Renan, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar nesse horário e tal, etc. Mas tudo bem. Tem algumas estratégias que você pode fazer para poder tentar amenizar um pouco isso. E como ele também, além de tudo, ele ainda pegava o tempo de descanso que ele tinha para poder fazer alguns bicos, ainda era mais complicado. Então, assim, é tentar encontrar esse equilíbrio, porque é aquela coisa, você pode até se sacrificar pelo seu trabalho, etc., durante um X tempo, mas o seu corpo ele vai cobrar. Então isso aqui é um exemplo de como fazer o básico bem feito pode mudar consideravelmente sua vida. E tem inúmeros casos que realmente faz toda a diferença. Primeiro, quando a pessoa passa por um processo terapêutico, ela precisa ter uma memória adequada. Então, a terapia em si, ela é um grande aprendizado. Então, a pessoa, se ela não dormir bem, ela dificilmente ela vai conseguir aprender tudo que ela teve na terapia. É como se a nossa memória ela é consolidada no sono profundo. Então, se a pessoa não tiver um sono adequado, ela não vai conseguir fazer aquele HD
Ele é como se fosse uma cadeia corrompida que não vai conseguir ter uma mudança. Então, esse é um ponto importantíssimo para poder ajustar. Então, você terapeuta que não ajusta o sono do seu paciente, você precisa começar a ver isso com carinho. Tanto que eu criei um vídeo aqui no meu canal sobre um guia para você ensinar o seu paciente higiene do sono. Vale muito a pena você, se você tem problema de sono, assistir isso. Mas não é só isso. O básico também está em exercício físico, por exemplo. Quantas pessoas negligenciam exercício físico e são sedentários? E assim, claro, isso vai de acordo com se você tem que buscar ajuda profissional para fazer isso de forma adequada, mas nós somos seres que fomos desenvolvidos ao longo da nossa evolução para usarmos o nosso corpo. Então a gente tinha que caçar para conseguir comida, a gente tinha que andar bastante para poder achar uma fruta numa árvore. Então a gente foi criado muito na escassez de alimento. Então exigia muito esforço e movimentação por parte do nosso corpo para conseguir os alimentos. E isso, o que acontece? Quando você não usa algo no seu cérebro, ele atrofia. Então, se você não usa, se você não se movimenta, se você não faz exercício físico, você está atrofiando várias partes do seu corpo e do seu cérebro. E isso é um problema, porque além disso, você está perdendo os benefícios que isso pode te trazer. Então, tem vários benefícios que o exercício físico traz, tanto que é um grande consenso da ciência os benefícios do exercício físico. Então, é outro ponto que eu trago para o paciente. Se eu vejo, por exemplo, que é uma pessoa que está mais impulsiva, uma pessoa que está mais compulsiva, uma pessoa que está mais ansiosa, o ato de, se ela tem essa, claro, com acompanhamento especializado, se ela consegue implementar exercício físico na rotina dela, o ato dela já melhorar, começar a implementar exercício físico e também com a rotina de dormir bem, só isso, o que vai acontecer? Dormindo bem, ela vai ter mais energia para poder praticar exercício físico. Praticando exercício físico, ela vai conseguir ter mais capacidade de inibir comportamentos impulsivos, porque ela vai estar mais ativa, ela vai ter um dia mais ativo, e isso vai gerar uma série de bem-estar para ela, entre outros aspectos. E o dormir bem também vai contribuir para isso, ela conseguir evitar alguns comportamentos impulsivos, que daí reflete diretamente na alimentação. Porque muita gente come por impulso, porque não consegue controlar aquele impulso daquela vontade naquele momento. Tem uma tendência a ter mais comportamentos impulsivos. Isso acontece muitas vezes porque você dorme mal. Então, a partir do momento que você começa a regular o sono, começa a implementar exercício físico, isso também vai trazer um ganho na sua alimentação e naturalmente, por exemplo, se o seu objetivo é emagrecer ou ter uma saúde física melhor, isso vai acabar tendo como consequência isso. Então, tudo se encaixa. E é por isso que eu escrevi o meu livro, O Básico Bem Feito, que é esse livro aqui. Esse livro, ele é uma junção vocês podem ver que até a capa dele é como se fosse uma planta de uma casa. Porque qual que é a ideia desse livro? Nesse livro é como se eu fosse construir com o leitor uma casa, só que a casa da vida dele. Então, cada tópico, cada capítulo, eu trago como se fosse especificando uma parte da casa. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Olha aqui que bonito que ficou. Então, basicamente, no primeiro momento, você vai precisar preparar o terreno da sua casa. Então, quando eu falo, por exemplo, você tem que escolher a vizinhança que você vai estar e o ambiente que você está inserido. O que é ambiente? Ambiente, basicamente, é as pessoas ao seu redor, tudo que você consome na internet, tudo que está ao seu redor. Existe um ambiente interno e externo. Então, o seu corpo ele tem um ambiente interno e o externo também é um ambiente que influencia o seu comportamento. Tudo que a gente faz é influenciado pelo ambiente. Então, isso é super importante. Então, eu trago aqui como se fosse você escolher o ambiente, que é a vizinhança da sua casa. Eu falo sobre terreno de fundação. Então, quando você vai começar, escolheu ali onde você vai, a vizinhança que você vai construir a casa. Então, eu falo terreno de fundação, que eu falo sobre neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se organizar frente ao que você aprende. Então, eu falo sobre fiação elétrica, que seria a dopamina, que é o grande motivador para a gente poder fazer as coisas. É um neurotransmissor que vai ajudar a gente a ter motivação para algo. Vai dar energia, como se fosse combustível para a gente conseguir ter alguma ação. Eu falo sobre cômodos, né? Quando a gente começa a construir a casa. Quando eu falo sobre quarto, eu estou falando sobre sono. Quando eu falo sobre cozinha, eu falo sobre alimentação. Quando eu falo sobre quintal, eu falo sobre exercício físico. Quando eu falo sobre banheiro, eu falo sobre manejo de estresse. São vários tópicos básicos na vida da pessoa que ela precisa organizar para poder ter uma mudança efetiva. Então, esse livro inteiro ele é um manual que eu quero trazer para as pessoas, para elas enxergarem como, se você aplicar, fazer o básico bem feito na sua vida, pode mudar consideravelmente a sua vida. Então, ele é um livro prático para qualquer pessoa ler, não é um terapeuta ler somente, mas qualquer pessoa que busca uma mudança, que lê esse livro, vai ter algum tipo de transformação. Porque além de eu trazer toda essa informação, toda embasada na neurociência e na minha experiência como terapeuta, eu trago relatos pessoais de algumas coisas, e eu trago também casos de pacientes que eu já atendi, claro que preservando a identidade, preservando muita coisa ali, mas o contexto da história, para vocês entenderem que muitas vezes regulando algumas coisas básicas da vida desse paciente, ele já teve uma transformação incrível. Então esse livro aqui, ele realmente é um livro recheado de várias coisas interessantes para você começar a implementar na sua vida. Então eu te convido, você que quer começar a ter uma mudança de vida, e eu quero atingir mais pessoas, eu não consigo atender todo mundo, então o livro é uma maneira também de eu tentar passar essa missão para frente. Adquire esse meu livro, O Básico Bem Feito, tem disponível na versão física, versão digital, o link vai estar aqui na biografia. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Faça o Básico Bem Feito, que eu tenho certeza que você vai começar a ter uma transformação gigantesca na sua vida. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Um abraço, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha aí. Até mais. Tchau, tchau.